Após ter sido anunciado de forma oficial e já ter aparecido no bid, quando será que o atacante Vitinho fará sua estreia com a camisa do Corinthians? Jovem zagueiro das categorias de base, foi emprestado a clube da Série B do Campeonato Brasileiro há 4 meses e, por incrível que pareça, nem sequer foi relacionado. E o Corinthians volta as atenções para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, buscando somar o máximo de pontos possíveis para ter tranquilidade quando chegarem às quartas de final da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Após conquistar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta totalmente as atenções para outra competição nacional e a intenção é subir o máximo possível na tabela. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Enfrentamos o nosso maior rival nas oitavas, vencemos os 2 jogos, o primeiro dentro da nossa casa por 1-0 e o segundo na casa deles por 2-0, uma classificação muito comemorada, acaba dando mais confiança para a equipe, mas o futebol brasileiro, o calendário é apertado, temos Campeonato Brasileiro agora pela frente. Como ainda não temos a definição de quando acontecerão os jogos das quartas de final, isso ficaremos sabendo na terça-feira, dia 12 de agosto. Enquanto isso, o Corinthians se prepara para uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Além do jogo contra a equipe do Juventude, que é o último da fase inicial da competição, que chamamos o primeiro turno, depois voltarão todos os jogos. O Corinthians depois terá a equipe do Bahia dentro de casa, o Vasco fora de casa e no último dia do mês teremos o nosso arquirrival novamente dentro da nossa casa. A intenção do Dorival Júnior, a intenção do elenco é vencer o máximo de jogos possíveis para quando chegar os compromissos pela Copa do Brasil às quartas de final, Corinthians ter uma tranquilidade na tabela, absolutamente que longe da parte de baixo do famoso e temido Z4 e, claro, tentando alcançar ali o máximo as equipes que estão na parte de cima. A minha opinião quanto ao Corinthians voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro é a seguinte: bom, primeiramente, Corinthians que nos últimos anos vem lutando somente contra a parte de baixo. Ano passado mesmo, nós ficamos boa parte do Campeonato Brasileiro dentro do Z4. As 9 últimas rodadas que foram totalmente diferentes, conseguimos 9 vitórias seguidas e graças a Deus saímos daquela situação, inclusive conquistando vaga para a Libertadores. A questão da Copa do Brasil, o Corinthians ir avançando na Copa do Brasil, é extremamente importante somar o máximo de pontos possíveis agora no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se chegar o período das quartas de final, o Corinthians estiver ali próximo do Z4, como que o treinador terá tranquilidade para poupar? Aí ficará difícil, então tem que vencer o máximo possível para quando chegar no período das quartas de final, o Dorival ter uma tranquilidade para poder poupar. Corinthians abriu mão, por exemplo, das 2 últimas rodadas do Brasileirão, pensando na Copa do Brasil. Eu falo pelo fato de ter entrado em campo com uma equipe praticamente toda a reserva contra o Botafogo e também contra o Fortaleza dentro de casa. Já estamos a 4 jogos sem vencer no Brasileirão, então absolutamente que tem que ter sim uma boa sequência de jogos, uma boa sequência de vitórias, claro, pensando também na Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre o drama vivido pelo zagueiro Renato, jovem que surgiu da base do Corinthians, é cria do terrão. O Renato está há 4 meses emprestado à equipe do Atlético Goianiense na Série B e ainda não fez a sua estreia. Em abril desse ano, o Corinthians decidiu emprestar o zagueiro Renato, de 21 anos, à equipe do Atlético Goianiense, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, a intenção, o jogador ganhar
minutagens dentro de campo, adquirir experiência. No ano passado o Corinthians fez isso com o Tioca, emprestando o Tioca para a equipe do Ceará. O Tioca voltou muito bem esse ano, então compensou. A ideia foi mantida, então a intenção foi emprestar o jogador para que ele ganhasse minutagens e adquirisse experiência. Só que até o momento, por incrível que pareça, em 20 jogos que o Renato esteve à disposição da equipe do Atlético Goianiense, ele ainda não entrou em campo nenhuma vez, o que acaba causando ainda um espanto ainda maior, é que nem relacionado o jogador foi. E a equipe do Atlético Goianiense está mal no seu sistema defensivo, zagueiros muito criticados, e mesmo assim o jovem zagueiro do Corinthians ainda não teve nenhuma oportunidade. Destacando que, além dessa questão da equipe estar mal do sistema defensivo, eles ainda por cima pediram o retorno de um zagueiro deles que estava emprestado para a equipe do Juventude, o Adriano Martins, e pelo jeito não vão utilizar o jovem zagueiro do Corinthians. A minha opinião quanto a essa situação do Renato é a seguinte. Bom, primeiramente, foi tudo por água abaixo. O Corinthians emprestou o jogador com a intenção de ele ganhar experiência, adquirir minutagens e voltar melhor no ano que vem. Assim como aconteceu com o Tioca. Já era, foi tudo por água abaixo. Em 4 meses não ser relacionado nenhuma vez, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço o Renato é bom zagueiro. O Renato já é tido como uma das grandes promessas, jogadores revelados do sistema defensivo da base. Então, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Primeiro, como que o Corinthians emprestou o Renato? Quem que está pagando o salário do jogador? Se for para o Corinthians emprestar o Renato, pagando o salário, nem que seja metade, para deixar o jogador parado, traz de volta. Sinceramente, nessa situação, traz de volta, porque até aqui o Renato não evoluiu nada, apenas regrediu, só tá treinando em 4 meses. Então, ao invés de ser um jogador que foi para lá para voltar melhor, nesse ritmo vai voltar pior, porque ele nem relacionado está sendo. Então, o Corinthians deveria entrar em contato com a equipe do Atlético Goianiense, exigir explicações para saber o que está acontecendo, se não entrar em um acordo, trazer o jogador de volta, porque não é por questão técnica não. O Renato é bom zagueiro, então, sinceramente, para mim, o Corinthians tem que correr atrás disso. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o reforço, atacante Vitinho. Finalmente, o Corinthians anunciou de forma oficial o atacante Vitinho, ele já saiu no bid. E agora, a questão que vem é, quando será a estreia do novo reforço do Corinthians? O Corinthians anunciou a segunda contratação de 2025. Até o anúncio oficial do Vitinho, o Corinthians ainda havia confirmado só uma contratação havia sido anunciada. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri no início dessa temporada. Corinthians que vem sofrendo nessa janela de transferências. Sabemos as necessidades do Dorival Júnior. Dorival Júnior já disse várias vezes que precisa de reforços. Chegamos a saber que o Dorival precisa de 4 contratações e uma das prioridades do Dorival, o atacante aberto pelos lados do campo, jogador de drible, de velocidade. Corinthians na semana passada intensificou as conversas com o Vitinho. Na última quinta-feira ele esteve no CT fazendo exames médicos, aprovado. Na sexta-feira assinou o contrato, só que aí tivemos um atraso no anúncio oficial, porque o Corinthians acabou não recebendo um documento que, no caso, veio da Arábia Saudita, a equipe onde ele estava, o Al-Ittifaq, e isso foi resolvido na segunda-feira, dia 11 de agosto. No finalzinho da manhã, Corinthians anunciou de forma oficial Vitinho, novo reforço, e pouco tempo depois ele saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, registrado, e agora vem a questão. Quando será a estreia do Vitinho? Bom, analisando o calendário, o próximo compromisso do Corinthians é na Arena, sábado, jogo das 21 horas diante do Bahia, primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. O cenário perfeito para a estreia do Vitinho, só que não tem como cravar se será
nesse jogo a estreia dele. Por quê? O Vitinho está sem atuar desde o mês de maio. Então aí podemos falar 3 meses sem entrar em campo. Então acredito que exista uma preocupação grande com a questão física dele. Aparentemente o Vitinho está muito bem fisicamente. Então não tem como ter certeza se de repente ele poderá ganhar alguns minutos sábado contra o Bahia, ou se de repente será contra o Vasco ou contra o arquirrival dentro da nossa casa. Uma coisa é certa, no jogo de sábado contra o Bahia, deverá ser o primeiro encontro do nosso novo reforço, nosso novo atacante com a fiel torcida, com nós torcedores. Primeiro encontro com certeza deverá acontecer. Agora não sabemos se ele vai estrear no sábado e claro, deveremos acompanhar os trabalhos da semana, como que as coisas sairão, aí sim para termos aí de repente uma noção maior de quando será a estreia dele. A minha opinião quanto à estreia do Vitinho é a seguinte. Bom, primeiramente, Vitinho já foi anunciado de forma oficial, o Vitinho já está no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ainda tem a apresentação do jogador, a entrevista coletiva, as primeiras perguntas e tudo mais. Então, temos ainda alguns passos. A questão da estreia dele, tudo depende da questão física. Aparentemente, o Vitinho está muito bem fisicamente. Já está treinando, já há alguns dias no CT Dr. Joaquim Grava. Então, sinceramente, analisando jogador jovem e tudo mais, eu, sinceramente, se de repente ele aparecer entre os relacionados para o jogo contra o Bahia, para mim não será uma surpresa, mas tudo depende da questão dos responsáveis mesmo pela questão física dos jogadores. De repente não adianta nada, vai lá, coloca o jogador e aí acaba se machucando, alguma lesão muscular, e aí não vai ajudar em nada. Espero que o Vitinho possa estrear o quanto antes possível. É um jogador que o Dorival pediu muito, as características que o Dorival pediu muito. Ao meu ponto de vista, é opinião, não é informação. Eu acho que tem grandes chances dele estrear no próximo sábado. Não tem como garantir, porque aparentemente ele está muito bem. É um jogador que tem um histórico de lesão. Eu sinceramente não me lembro se o Vitinho já sofreu alguma lesão grave ou algo do tipo. Mas, como eu disse, é um jogador jovem. Então, se não for contra o Bahia, no máximo será contra a equipe do Vasco. Mas vamos aguardar tudo certinho, o desenrolar aí dos próximos dias, para termos uma noção maior. Mas o que é certo, Vitinho já anunciado, Vitinho já está liberado para fazer a sua estreia, e agora é só ficarmos no aguardo de quando isso deverá acontecer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que está acontecendo com o zagueiro Renato, que ainda não estreou no Atlético Goianiense. E sobre prioridade agora, Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam que o Corinthians vai conseguir ter uma boa sequência de vitórias na competição? E sobre Vitinho, anúncio, tudo certo, já está no bid. Quando vocês acham que ele vai estrear com a camisa do Corinthians? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!